Então nós vamos ver Jacó, ele vai para o exílio. É o primeiro que vai para o exílio. É interessante isso. E Jacó também, ele passa a ser luz em Haram, porque ele traz pessoas consigo. O erro de Jacó acaba abençoando aquelas pessoas que estão em Haram. Parece que isso aí está sendo um ciclo, né? Sempre revendo as mesmas coisas. E o seu acerto traz redenção. Ou seja, retorno para Eretz, que também simboliza Olam Rabá. Jacó, ele se separa de Lavan, que é o oponente das nações. Os inimigos, eles não permanecem na terra. Quando Jacó volta, estou fazendo só um resumão daquilo que nós vamos falar, meus irmãos. Quando ele volta, ele enfrenta seu inimigo, que é Esav. E ali, a gente sabe que no decorrer da história de Jacó, quantas coisas acontecem. Erros dos filhos, massacres por causa de Dina, direcionamento de Deus para outro lugar. Mas Jacó, ele volta para Eretz. O Eterno traz Jacó como ele prometeu. E ele traz com seus 12 filhos, onde 11 não nasceram em solo israelense. Olha só que interessante. Das 12 tribos de Israel, 11 têm origem na Galuta. É engraçado quando às vezes eu estou de kippah, tzitzit. Às vezes alguma pessoa vem e fala assim: ah, você é judeu? É, não, sou. E você nasceu lá em Israel? Não é assim que o pessoal tem? Confunde, não é? Você nasceu lá? Onde você nasceu? Não, sou judeu, mas eu nasci no Brasil. Aqui nós vamos ver 11 filhos de Jacó, todos eles, nenhum nasceu em Israel. Mas Israel é a sua terra de herança. Baruch Hashem. Jacó vai para o exílio. O erro de um afeta o todo. E partiu, pois, Jacó de Beersheba e foi a Haram. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era sol, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Nesse lugar, meus achim, ainda era a terra de Israel. Ainda era a terra de Israel. Ele tem uma visão e o Eterno tira dele aquela dúvida. É bem provável que Jacó estava angustiado. É bem provável que Jacó, naquela situação de estar fugindo do seu irmão, fugindo da morte, tendo um tzadik que era ele, tendo enganado o pai, amando da mãe, e ele estava numa situação de sair da terra onde era a terra da herança dele. Uma promessa. Mas já era plano do Eterno. Porque o Eterno, ele espalha Israel para depois trazer os frutos. O Eterno, ele tem a sua forma de fazer a sua obra pelo mundo. Jacó provavelmente estava angustiado. A tradição judaica diz que Esav queria matar Jacó.
Mas ele não mata porque ia cair ao peso da culpa sobre ele e os seus pais iam sofrer. Então ele espera, o plano dele é quando Isaac morrer, eu vou matar meu irmão. Esse era o plano. E isso vazou no clã e os pais mandaram Jacó para Haram, para fora. Se você ficar aqui, se o seu pai morrer, de uma hora para outra, pode acontecer uma desgraça. E Rivka fala assim, eu não quero perder 2 filhos em um dia. Ou seja, se Esav matar Jacó, eu perco os 2. Mesmo que um continue vivo, eu perco os 2. Porque Rivka também amava Esav. E Jacó, então, ele sai da sua terra de origem, onde racionalmente nós vamos ver que era o lugar onde ele ia receber as brachot. Ele recebeu a bênção, a brachá da primogenitura. De Jacó ia vir suas gerações e ia se cumprir aquilo que o Eterno tinha falado em profecia para Adão e Eva. Que Mashiach, que viria da semente da mulher que iria ferir a cabeça da serpente. Vim de Jacó e não de Esav. Jacó ele estava angustiado, porque a tradição judaica diz que Esav não tirou a vida dele no caminho para Haram, porque ele poderia ter feito isso. Mas ele mandou os filhos para que tirasse todos os seus pertences, para que ele morresse de fome no caminho. Porque pensam bem, eles estavam em Beersheba. E conhecendo um pouquinho da geografia da Terra Santa, ele tinha que subir, Beersheba é no sul, ele tinha que subir ao norte, ultrapassar toda a terra de Israel, passando por Jerusalém. Mas como Jerusalém é um lugar alto, para quem está indo do sul para o norte, né, se você tem uma montanha gigante na sua frente, você vai fazer o quê? Vai subir e descer ou você vai dar a volta? Vai dar a volta. Mas Jacó, ele subiu. Alguns rabinos dizem que ele apareceu lá em cima do nada. Que o Eterno transportou ele, assim como aquele discípulo de Yeshua, né, que é Filipe, começo de Atos. De repente ele estava num lugar, de repente ele aparecia do nada em outro lugar. Jacó, ele foi transportado para o Monte Moriá. Ele foi transportado para o Monte do Templo. Por isso que quando ele vira aquela botija naquela pedra, ele está inaugurando pela fé o Beit HaMikdash. É algo tremendo, meus irmãos. É algo sobrenatural, é algo profético. Jacó, ele aparece ali, naquele lugar. E ali o Eterno tira a angústia do seu coração. Muitas vezes nós estamos cheios de dúvida. Fizemos às vezes coisa errada. Se Jacó não tivesse escutado a sua mãe, se falasse, não mãe, eu não vou enganar meu pai. Eu não vou enganar. Porque eu confio em Deus, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que Isaac não ia abençoar Esav. O Espírito Santo de Deus ia impedir isso. Porque a brachá
era de Jacó. A gente não precisa dar uma mãozinha para Deus. O Eterno faz todas as coisas. A gente olha para o aspecto humano, físico, e a gente fala, puxa, isso não está certo, sou eu, né? Ou é assim, ou é assado. Deixa na mão de Deus. Porque quando Jacó foi abençoar Efraim e Manassés, o espírito Ruach Elohim foi sobre Jacó e ele cruzou as mãos. Abençoou o menor como primogênito. Da mesma forma. Isso nos dá uma lição. Nós temos que deixar tudo nas mãos do Eterno. Porque o Eterno, ele faz o que ele quer, gente. Não é nada é difícil para ele. É muito fácil. Para a gente que é sofrido tudo, né? Para a gente é tudo difícil. Mas para Deus é muito fácil. E se Ele prometeu, Ele é fiel. Ele vai cumprir. Então, o Eterno mesmo, através todo aquele engano, toda aquela angústia, ter sido roubado, agora ele está odiado pelo irmão, vai ficar longe da mãe, vai ficar longe do pai que ele amava e vai para fora do país, vai para um lugar onde ele sabia qual que era aquela família. Por quê? Porque a sua mãe veio de lá. Lavan era irmão de Rivka. Lavan já era um malandro desde a época que Eliezer foi lá para pegar a sua irmã, né? Para trazer ela para casar com Isaac. A tradição judaica vai dizer isso. Vai dizer até que Lavan matou o seu próprio pai, envenenado. Que Lavan, ele queria era o dinheiro de Abraham. E Jacó, que era um homem de tendas, Ishtam, como diz as escrituras, um homem de tendas, um homem humilde, um homem pacífico, um homem que tinha o prazer na lei do Eterno, que ficava nas tendas estudando, que estudou na Yeshiva de Shem, segundo a tradição. E então ele estava naquela angústia, mas o Eterno chega e se revela para ele e fala: de ti serão benditas todas as nações da terra. Baruch Hashem. A mesma brachá que o Eterno deu para Avraham Avinu, a mesma brachá que o Eterno deu para Yitzhak Avinu, está dando também para Yaakov Avinu. E nós temos que entender que o erro de um acaba afetando o outro. Rav Shaul vai falar isso quando comenta sobre a questão do corpo. Nós somos um corpo. E nós temos responsabilidade com o corpo. Veja bem, esse erro de Rivka e Yaakov afetou a família de Isaac. Agora eles não tinham 2 filhos mais. Ele tinha um filho no exílio e um outro que estava jurando matar aquele que foi embora. Ressentimentos. Quando um erra, todos sofrem. Rav Shaul fala isso. Quando um da congregação se contamina, e ele dá um exemplo da pessoa que se contamina com uma prostituta, diz que todo o corpo acaba absorvendo essa impureza de prostituição. Espiritualmente, isso é muito sério, meus amigos. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade muito grande com o todo.
com o todo. Por isso que muitas vezes, nós líderes somos, muitas vezes até cobrado de uma forma mais dura. O peso é maior. E o mandamento de Yeshua para com seus discípulos é: apacenta. Tu me amas? Apacenta. Apacenta. O que é apacentar? É trazer o shalom. Às vezes uma ovelha morde o calcanhar da outra e não quer soltar, né? A gente tem que ir lá e tirar. Apacenta. Às vezes a cobrança é grande. Mas nós, todos nós, temos que ter responsabilidade não somente conosco, mas com o todo. Rabbeinu Bayá, comentando em Devarim 29:9-6, diz: onde Deus disse a Yehoshua que o pecado de um homem, Aham, foi a razão de todo o povo ter sofrido na cidade de Ai, a Torá diz: Israel pecou. Isso está em Yehoshua 7:11. Vocês lembram da história? Aham, ele estava na batalha e ele entra numa tenda e ele vê uma capa babilônica. Lembram? E acho que uma pedra de ouro, alguma coisa assim. E ele pega para si aquilo. Pega para si. E o que acontece com Israel, meus ahim? Eles perdem uma batalha de um vilarejo aí pequeno, e onde o povo de Israel teve que fugir. E Yehoshua olha e fala: não é possível. Yehoshua, no começo da sua trajetória como líder, depois de ter pego o cargo de Moshe Rabbeinu que o Eterno levou, depois de ter assumido essa grande responsabilidade, eu imagino, eu já falei isso aqui algumas vezes, você imagina a gente ficar no lugar de um grande tzadik. Yehoshua era um grande tzadik também, mas Moshe Rabbeinu foi o maior. Imagina como difícil é, né? As pessoas naturalmente vão fazer a comparação. Moshe falaria diferente, né? Ou será? Meus ahim, Yehoshua praticamente se desespera e ora ao Eterno e busca uma resposta. Isso não é normal. A promessa é a gente entrar e vencer as batalhas. E como a gente perde isso do vilarejo de Ai, de uma cidade pequena? Daí o Eterno se revela a ele e fala assim: Israel pecou. Vocês estão entendendo? A responsabilidade de uma pessoa que pecou, o Eterno fala: Israel pecou. Nós falamos de 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Um pecou, Israel todo pecou. Isso é forte. Isso é forte. A Torá nos ensina um princípio da responsabilidade recíproca de um irmão para com outro irmão. Da mesma forma, isso faz presente em uma aliança. O erro de um atinge e influencia a vida dos que estão ligados a ele. O pecado de Acã é um grande exemplo. E nós vamos ter em outros lugares das Escrituras reafirmando isso tudo. Baruch Hashem. Mateus 12:25 diz: uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Uma casa dividida, ela é contra si. Além do inimigo ser contra a casa, ela é contra si, porque ela está dividida.
Isso é muito sério, meus achim. E como solucionar isso? A única solução é a Torá. A única solução é a palavra de Deus. Porque quando uma casa se divide, porque ela está se dividindo por causa da interpretação humana. Porque o Eterno não é um Deus de divisão, mas é um Deus de união. Quando se divide, quando uma casa se divide, é porque alguma coisa está errada. Ou as duas partes, ou uma delas. O povo fala para Yehoshua: tudo quanto você nos ordenar, nós faremos. Onde quer que você nos enviar, nós iremos. Como tudo que ouvimos a Moisés, assim nós ouviremos a ti. Tão somente, mas, tem que ter o mais, né? O irmão é uma bênção, mas tudo isso nós faremos, mas somente uma coisa: que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Porque se o Senhor, nosso Deus, não for contigo, nós não faremos absolutamente nada. A união, meus achim, ela depende da direção divina, a Torá. E o Eterno se mostra a toda a congregação, primeiro no líder e depois em todos. A união também traz benefícios para todos. Na unidade, quando um erra, o erro afeta o outro negativamente. Mas da mesma forma, tudo espiritual, tudo no espiritual é sempre contrabalanceado. Isso é uma regra espiritual. Vocês podem perceber isso. Então, assim como uma pessoa, ela pode contaminar todo o grupo, uma pessoa também ela pode influenciar para que todos sejam abençoados. É contrabalanceado, meus irmãos. Sempre, essa é uma regra espiritual. Se é de um lado, o Eterno tem colocado o outro, senão fica. Os nossos sábios dizem que até nos grandes profetas, a tradição judaica diz que o Eterno capacitou Bilam porque ele tinha capacitado muito Moshe. E se ele não capacitasse as nações, não ia ter a harmonia que precisa ter nos mundos espirituais. Bilam, ele era um profeta, mas ele não era um profeta de Hashem. Mas ele ouvia a voz de Hashem. Ele tinha dons elevadíssimos. E os nossos sábios dizem que o Eterno deu dons para Bilam, para que as nações não venham contra o edito do Eterno, dizendo: vocês são diferenciados porque vocês têm Moshe. Tudo no mundo espiritual precisa ter o equilíbrio. Se dá para um, dá para o outro. Na mesma medida, medida por medida. Bereshit 28:15 diz: e eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Essa foi a promessa que Deus fez a Jacó. Jacó respondeu:
eu faço um voto: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der o pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será por Deus, e se essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente lhe darei a 10ª parte. Baruch Hashem. O Eterno faz prosperar Yaakov em tudo. Baruch Hashem. Na unidade, quando um é abençoado, o todo também é abençoado. O Talmud, tratado Sotá 11, diz: se o justo compartilha da culpa do pecador, Sotá 11 diz: se o justo compartilha da culpa do pecador, mas também o pecador se beneficia ainda mais fortemente dos méritos do justo. Baruch Hashem. Tratado de Sotá 11. E agora nós lembramos aquele texto de Rav Shaul, que fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Baruch Hashem. Rav Shaul também compartilha em 1 Coríntios 7,14, diz: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha Rav Shaul falando sobre esse conceito judaico aqui interessante. Se um dos cônjuges serve ao Eterno, influencia espiritualmente em bênção para o outro que ainda não recebeu. E isso traz também benefícios para os filhos. Baruch Hashem. Superabunda a graça naquela casa. As coisas espirituais muitas vezes elas não são discernidas pela lógica. Mas como pode? A fidelidade da mulher traz bênção para o marido. Às vezes o marido está na cachaça, mas o Eterno guarda aquela vida por amor à esposa. Existem forças espirituais para que aquele homem faça techuvá. E não é uma influência somente física, não é uma influência comportamental, é uma influência espiritual, porque isso é uma regra. E quando nós temos pessoas dentro de uma comunidade que buscam ao Eterno em oração, em jejum, em busca mesmo, essas pessoas, elas estão trazendo brachá sobre os irmãos que são mais frios. É uma bênção espiritual. As pessoas, por isso que muitas vezes a pessoa está dentro da congregação, ela está lá, só está o corpo às vezes, né? Só está o corpo presente. Fria, que é uma coisa. Aqui, graças a Deus, não temos isso. Baruch Hashem. Mas, dando um exemplo, às vezes a pessoa está aqui, ela é membro, mas precisa de um avivamento. Ela está ali na inércia. Deus me livre, essa pessoa sai daqui, ela é como sair de uma bênção que pairava sobre a cabeça dela. Vocês entendem? Muitas vezes as pessoas, isso aconteceu, a gente vê isso. Pessoas que passam muito tempo dentro da congregação, ela
mas não está, mas está ali. Está sendo mais ou menos abençoada porque ela está perto, ela tá sendo uma pessoa que está sendo abençoada porque ela está ligada no corpo. Porque ela tem uma ligação, por causa dessa regra espiritual, né? O marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Por mais que ela não tenha méritos, por mais que ela não faça. Não estou falando que ela está em pecado, meus irmãos. Estou falando que ela está inerte, ela está naquela, né, no vácuo, né? Ela está na... Se assopra, a pessoa vai, entende? Ela não está em pecado, mas ela está sem frutos. Ela está sendo abençoada porque ela está ligada. Mas quando ela se desliga, daí o mundo cai sobre ela. Muitas pessoas falam, não, precisa de uma cobertura espiritual e tal. Mas isso tem uma certa verdade. Quando a pessoa está ligada. Você já viu pessoas que são independentes? Fala assim, eu não quero me ligar a congregação nenhuma. Cada dia ela está numa congregação diferente. Ela não tem, espiritualmente, ela não tem essa vantagem de estar sendo abençoada por estar ligada. Se essa pessoa, ela começa a entrar em pecado, viver em pecado, que é diferente do que pecar. Viver em pecado é você escolher um pecado e não largar ele e querer trazer isso para a congregação. Essa pessoa, ela contamina. Então, uma coisa que vai acontecer com ela, se ninguém ficar sabendo, o Eterno vai trabalhar. Ou o Eterno tira ela, de uma forma ou de outra. Salmos diz isso. E o perverso não permanecerá na comunhão dos justos. Por isso que a gente vê pessoas que não ficam muito tempo, não é? Não consegue ficar muito tempo. Logo, logo arruma uma encrenca com um irmão, com o outro, sempre está arrumando encrenca. Mas chega uma hora que ele não vai aguentar mais, vai embora. Porque incomoda. Uma casa dividida contra si não subsistirá. Jacó, ele luta para manter unida a sua casa. Isso aí nós vamos ver na próxima paraxá. Então nós vamos ter as duas esposas de Jacó brigando uma com a outra. E ele tem que trazer pano quente aqui, aqui, ali. O Eterno une os irmãos, mas a principal arma de Satã é a divisão. A principal arma de Satã é a divisão, meus irmãos. Como é difícil a gente lidar com isso. É muito difícil. Porque as pessoas, elas querem sempre que prevaleça a sua vontade. A maioria das pessoas, elas acham que elas têm a verdadeira interpretação da Torá. E que se não for assim, é lógico que está errado. Mas o que pode ser lógico que está errado para um, não é necessariamente a verdade. Tem coisas que para um é muito grave, mas para o outro é tranquilo. Tem gente que tem 2 pesos e 2 medidas. Para uma coisa ele é rígida, para outra coisa ele é liberal. Como é que resolve isso? De novo eu vou falar, a Torá, as Escrituras. A arma mais destrutível de Satã é a divisão. Ele quer dividir os irmãos.
Ele quer trazer briga entre os irmãos. E principalmente com o líder. Principalmente com o líder. Porque se ele brigar com o líder, daí ele não tem mais vontade de ir na congregação. Se ele briga com alguém da congregação, ele senta de um lado, bem longe do outro. Mas com o líder ele não aguenta ficar sentado ouvindo. A principal arma de Hassatã é a divisão. E exerceu dentro da família de Jacó. As duas irmãs brigando entre si. Meus ahim, Jacó conseguiu manter sua família por causa da obediência que ele tinha com a Torá. A paciência. Baruch Hashem. 1 Coríntios 1:10 diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós distensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Rav Shaul ensina um princípio de unidade. Se existe uma direção, nós temos que acatar essa direção. O Eterno coloca um plano, levanta um líder e dá uma visão para aquele líder. E as pessoas que estão debaixo dessa autoridade, elas devem acatar. Só se ele está fora da Torá. Daí não. O próprio Eterno vai tirar ele. Mas se ele tem um objetivo, se as pessoas começam a se unir por causa de uma afinidade, as pessoas estão numa congregação porque elas concordam com aquela visão teológica. Estou mentindo? Às vezes a gente vai estar procurando uma congregação, isso já aconteceu comigo, acontece com cada um de nós, eu tenho certeza que todos, sem exceção, já visitaram, já procuraram, daí vai em uma, daí tem um aspecto lá que a pessoa não crê daquela forma, ela não vai ficar. Porque aquilo está muito fora daquilo que ela entende, não é verdade? O que ela tem? A opção de não ir. Falei, eu vou procurar alguém, né, uma outra congregação que pensa mais ou menos dessa forma. Ela vai se sentir bem. Mas tem pessoas que, mesmo não concordando, ela fica. Mas ela fica para mudar o líder. Ela fica para fazer complozinho, para mudar a teologia. Porque ela quer ficar ali com a teologia que ela acha que é a verdade. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Quase ninguém fala sobre isso. Mas existem regras espirituais que são claras. E isso pode comprometer espiritualmente, seriamente essa pessoa, por causa de rebeldia. Então, num lugar, a gente tem que ter aquele espírito, né, de responsabilidade mútua. Temos que guardar não só a nossa vida, mas temos que guardar por causa dos irmãos. E outra coisa, se eu vou buscar o Eterno com toda, né, eu estou com muita kavaná, muita espiritualidade, isso tudo vai trazer benefício para o meu irmão que está ali. Então eu não vou fazer só para mim. Hoje no século XXI as pessoas pensam muito em si mesmo. E as escrituras, elas nos mostram outra realidade. Como essa de Acã. Israel pecou porque uma pessoa pecou. Pegou uma capa, pegou uma pedra, algo valioso, escondeu, ninguém está sabendo. O Eterno olha para o todo. Isso é
um só exemplo. O Eterno olha para nós no conjunto. Vamos pegar outro exemplo. As 7 Querrilot de Apocalipse. Tenho algo contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Será que eram todos? O texto diz que não. Mas todos estão juntos, todos estão culpados. Porque muitas vezes a gente, sendo conivente, a gente acaba pecando junto, meus irmãos. Não podemos ser coniventes. O Eterno olha para todos. Rav Shaul, que sejam unidos. Que sejam unidos. Que tenham o mesmo parecer. Que estudem e que cheguem a uma direção. O Eterno coloca essa direção na responsabilidade também dos Yehudim. Deuteronômio 17 diz isso. Se tiver alguma dúvida, vá às autoridades, elas vão fazer um Beidim ali, vão fazer um Din Torá e vão entrar num acordo e tudo que eles falarem você faça. Todos nós precisamos ter esse posicionamento de humildade diante das coisas que o Eterno coloca sobre nós. E outra coisa importante, quando a gente cuida de si mesmo, a gente está cuidando dos outros também. Regra espiritual. Quando você se dedica a Deus, quando você busca o Eterno, quando você consegue galgar níveis espirituais, porque você está orando mais, você está escutando mais a voz do Eterno, você está colocando as mitzvot em prática, isso tem trazido bênção não só para a sua vida, mas para a vida de todos que estão ligados no corpo. Isso é importante. Isso é importante. E quando se cuida do outro, você está cuidando de você mesmo. Eu comentei aqui, eu acho que uma paraxá atrás, que eu falei daquele caso, eu falei também isso na rádio, daquele caso daquelas 2 mulheres que não tinham filhos, e uma orou pela outra, lembra disso? Porque ela deixou de pensar nela para pensar na outra, na mesma intensidade que ela estava pedindo para que Deus desse um filho para ela, ela deixou de orar por si mesma, mas ela começou a orar para a sua amiga, e a amiga começou a orar por ela, e as 2 engravidaram. Porque o Eterno olhou, isso é verídico, o Eterno olhou e viu que ela não estava pedindo para ela, mas ela estava pedindo por amor à outra. Por mais que a coisa que ela mais queria na vida, mas ela deixou de lado as orações que ela estava fazendo para si mesma para se concentrar nas orações para a outra. Então isso alcança um nível espiritual mais elevado. Mais elevado. Da mesma forma que Maimônides também faz aqueles níveis de tzedakah, né? Tem aqueles níveis de tzedakah, aquele que dá, ele sabe para quem dá, e quem recebe não sabe quem deu, né? É um nível, né? Aquele que dá, o que recebe sabe que o outro deu, e aquele que deu sabe quem recebe, é um outro nível. Mas existe um outro nível que aquele que dá não sabe para quem está dando, e o que recebe não sabe quem deu. É o nível mais alto de tzedakah. Então existem níveis espirituais,
importantes e a gente tem que entender como funciona o espiritual. E não é na lógica que a gente vai entender essas coisas. Isso tudo a gente vai entender na palavra, nas histórias que correm na Torá. Aqui, né, nas interlinhas da Torá, que nós vamos entender essas preciosidades que uma pessoa normal bate o olho e passa batido. Passa e nem vê. Por isso que é importante também ter a fonte judaica. Que isso foi trazido de geração em geração, de geração em geração. E o Eterno muitas vezes revelou isso a um profeta e passou pelas gerações e chega para nós como uma tradição oral, mas aquilo veio de uma revelação inspirada pelo Ruach HaKodesh. O erro de Israel abençoa as nações. Outra coisa interessante. E o seu acerto traz redenção para todos. Como a gente vai ver isso na história de Yaakov? Yaakov chega com uma mão na frente e outra atrás em Haram. Foi roubado. Chega ali. Começa a ser explorado pelo Lavan. Recebe as filhas. Mas ele ganha essas pessoas. O erro de Yaakov, que errou lá com seu pai, que fez com que ele saísse de lá, ficasse longe da sua mãe, do seu pai, fez com que ele fosse numa terra estranha, peregrino, outros costumes. O que ele via na casa de Lavan, ele não via na sua casa, que era frequentada por Abraham, quando era vivo, que tinha Isaac, que tinha Rivka, onde o nível da conversa era altíssimo, o nível de estudo de Torá era elevado, para a casa de Lavan, um perverso. Morar no meio de uma região onde as pessoas são idólatras. Mas ele é luz ali, meus irmãos, olha só. Ele casa com 2 mulheres, recebe mais 2 concubinas, e ele sai de Haram, rico, com servos, todos com Brit Milá. Todos com Brit Milá. Ele tem 11 filhos que nasceram na Galut, como eu falei no começo. E o 12º nasce e Rahel morre ali em Beit-Lehem. Ele dá frutos, meus achim. Ele sai sozinho, uma semente, e ali ele dá frutos e volta com uma multidão de crentes num único Deus. É assim que o Eterno trabalha com Israel, e ele foi o protótipo disso tudo. Essa foi a primeira galut do povo de Israel. Começou com Yaakov. Tira de Israel, tira da terra de Israel, tira da comunidade de Israel, vai para um lugar de trevas e volta não volta sozinho, volta para Israel com uma multidão. Acontece com Yaakov, vai acontecer no Egito, vai acontecer com José. Vai acontecer na Babilônia? Vai acontecer na Galut de Roma, como está acontecendo. Vai para as nações, quando volta, não volta sozinho. Também tem a questão das potestades territoriais. Né? Ele estava saindo da terra de Israel,
né? Onde existe uma proteção ali especial, e está indo para a Síria, né? Para Haram. Ele vai precisar de algo, né? Uma guarda mais. Baruch Hashem. Deus tem planos para nações, para trazer para junto de Israel. Rav Shaul vai falar isso de uma forma clara. Em Romanos 11, 1, vou pegar alguns versículos para pontuar essa questão. Rav Shaul fala: rejeitou Deus o seu povo? De forma nenhuma. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Você vê aqui, ó, quando Paulo fala assim, rejeitou Deus o seu povo, o que ele está falando? Por quê? Porque existia gentios em Roma que estavam achando que o Eterno tinha rejeitado. Você vê, essa teologia da substituição já havia em Roma. É antiga, meus irmãos. Lembra quando nós estudamos o livro de Romanos? Se a gente vai pegar o contexto do livro, né? Vamos estudar o contexto, principalmente nos últimos capítulos de Romanos, vai ficar claro que o que aconteceu ali em Roma foi o seguinte: aquela congregação de Roma não era uma como a Britolã aqui, tinha a porta e tem as cadeiras, ficava aqui, não. Era uma congregação que se reunia ao mesmo tempo em casas. Na casa de fulano, casa de ciclano, casa de ciclano, casa de ciclano. Às vezes na casa de um judeu, ia só judeu. Mas era uma congregação na cidade. De vez em quando eles se juntavam todos. Mas eles funcionaram em casas. Por quê? Por causa da perseguição. E houve um problema de disputa entre judeus que criam em Yeshua e judeus que não criam em Yeshua. Isso ficou tão grande, ficou uma coisa tão séria, que o imperador expulsou todos os judeus de Roma. Isso é histórico. Então todos os Yehudim que participavam da Kehilá de Roma, que tinha judeus e gentios, que na verdade não são gentios, só de procedência gentílica, então aqueles Yehudim foram obrigados a sair da cidade. Áquila e Priscila foi um deles. Eles tiveram que sair de Roma por causa do decreto, mas depois de 3, 4 anos foi liberado. Então muitos voltaram para Roma. E quando eles voltam, eles veem outra Kehilá. Porque aquela Kehilá ficou 4 anos só gentil. Então o nível de cumprimento de mitzvot foi lá para baixo. Porque não tinham conhecimento. E daí eles começaram a competir com os Yehudi. Por isso que Rav Shaul vai fazer 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11, fazendo uma defesa sobre essa questão, sobre os Yehudi. E inclusive Romanos 2 e 3 também ele vai falar. Qual que é a vantagem da circuncisão? Muita, ele fala. E quando ele pergunta assim, porventura rejeitou Deus o seu povo? É uma pergunta retórica. Ou seja, todo mundo sabe a resposta. Então por que ele pergunta? Para enfatizar o não. Isso é uma pergunta retórica. Lógico que não. De modo nenhum ele fala. De aspecto nenhum. Deus não rejeitou o seu povo, porque eu também sou Yehudi, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Se Deus rejeitou o povo, está me rejeitando também. E ele vai falar lá em 11, 5, 7, diz, assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição
do Hesed, da graça, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Digo, pois, porventura, eles tropeçaram para que caíssem? Não, de modo nenhum. Ou seja, Deus colocou aquela pedra para que eles caíssem? Não, porque Deus tem um plano. Deus tem um plano. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Nós estamos recordando, nós estamos falando sobre aquelas questões espirituais da harmonia espiritual. Deus deu a Torá para o povo de Israel, certo? Então, existe uma dádiva aqui, mas o Eterno não pode deixar as nações sem revelação. Por isso que ele fala, em ti serão benditas as famílias. Então vai existir uma compensação. Tudo vai existir uma compensação. O povo de Israel, ele não é eleito para ser salvo e as nações para não serem salvas. Ele é eleito para que seja um reino sacerdotal para o benefício das nações. Precisa ter o equilíbrio. Deus é justo, meus irmãos. O Eterno não pode dar mais para um e menos para o outro, porque Ele ama um e odeia o outro. Deus ama todos. E aqui em Romanos 11 a gente vai ver esse equilíbrio que é algo maravilhoso. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De forma nenhuma. Outra pergunta retórica aqui, que o não é evidente. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para incitar o ciúme. E se a sua queda é riqueza para o mundo e a sua diminuição é riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Se para o povo de Israel ser endurecido abençoa as nações, quanto mais quando Deus tirar o véu de Israel, o que vai acontecer? Vida dentre os mortos, ressurreição, volta de Mashiach. Mashiach vai voltar quando o povo de Israel estiver reconhecendo Yeshua. Baruch Hashem. Isso é importante, porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar o ciúme dos da minha carne e alcançar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Baruch Hashem, meus queridos. Olha só que coisa interessante. Jacó vai para as nações e ele volta não com as mãos vazias. Ele volta com as tribos de Israel. Da onde? Da Galut. Da Galut, meus irmãos. E nós somos frutos disso. Nós estamos na Galut. Nós nascemos na Galut. Israel está nos trazendo para Eretz. Assim como Adão pecou e todos foram amaldiçoados, Yeshua também, trouxe a redenção para que todos sejam abençoados. Existe aquela compensação.